Vamos mergulhar em Êxodo, capítulo 10. Sabe, este não é um daqueles capítulos que gritam. Pelo contrário, ele escurece. E é justamente nessa escuridão que ele nos revela algo muito, muito profundo sobre a verdade. Essa frase, ela é a chave de tudo. É um convite para a gente entrar no coração desse impasse, sabe? Um impasse entre Deus e um rei. E quem sabe, um convite para olhar para dentro do nosso próprio coração também. A situação no Egito já estava no limite, praga depois de praga. E agora, Deus vai tocar em dois pilares da vida de qualquer um, a comida e a luz. A oitava praga não foi só um desastre, não. Foi, na verdade, um confronto espiritual que foi direto no coração do orgulho humano. A descrição aqui é de aniquilação total. Pensa num exército vivo, que simplesmente devora tudo que o granizo tinha deixado para trás. Isso não é só uma figura de linguagem, não. É a linguagem de um juízo completo. Um ataque direto à autossuficiência de uma nação inteira que achava que controlava ao seu próprio sustento. E o Egito, com certeza, entendeu a mensagem. Para eles, aquilo não era um acaso da natureza, de jeito nenhum. Era um ato deliberado, um sinal claro de que uma força muito maior estava agindo. A pergunta ali não era o que está acontecendo, mas sim quem está falando através desse caos todo. E aqui que a gente vê a reação do faraó. Ele até confessa o pecado dele, mas só quando a dor fica insuportável. É um diagnóstico perfeito do nosso coração, né? Aquele arrependimento superficial que nasce do desespero, que trata o sintoma, mas nunca toca na raiz do problema. Olha, se a praga dos gafanhotos foi um ataque na economia do Egito, a nona praga, essa foi um ataque direto na teologia deles. A tensão aqui fica quase insuportável. Deus não vai só ferir o Egito, ele vai literalmente apagar a luz. 3 dias. Tenta imaginar o peso desse tempo. Não é só uma noite longa. São 3 dias de uma escuridão absoluta, sem interrupção. Uma verdadeira prisão no tempo, que deve ter parecido uma eternidade. O texto diz que era uma escuridão que podia ser sentida. Pensa nisso. Uma força que paralisa, que isola cada pessoa na sua própria bolha de silêncio e medo. Uma nação inteira, parada, congelada no tempo, incapaz de se mover. Essa foi a jogada de mestre, teologicamente falando. O Egito adorava Ra, o deus Sol, certo? Então, ao mergulhar a nação inteira em trevas, o Deus de Israel estava basicamente declarando em público a impotência do Deus mais poderoso que eles tinham. A mensagem era clara e devastadora. O Deus de vocês não consegue nem acender a luz. Agora, olha só que contraste impressionante. Enquanto o Egito inteiro estava paralisado na escuridão, o povo de Israel tinha luz nas suas casas. A presença de Deus não eliminou o caos do mundo lá fora, mas criou um santuário de luz e proteção bem no meio de tudo aquilo. Com a nação inteira nas trevas, o faraó finalmente parece que vai ceder. Mas é aqui que a batalha muda de lugar. Sai do lado de fora e vai para dentro. A gente está prestes a ver a anatomia de uma rendição incompleta. O faraó, ele tenta negociar com Deus. Ele permite que o povo vá, mas coloca uma condição. Os bens, os rebanhos, esses ficam. Ele quer a bênção da adoração, mas sem o curso da entrega total. E a recusa de Deus é absoluta. Não tem meio termo. Um culto onde ele não é senhor de tudo, simplesmente não é aceitável. E essa citação, nossa, ela conecta a luta do faraó diretamente com a gente. O último ídolo, sabe, não é sempre algo grande ou óbvio. Muitas vezes é aquela área pequena, aquela única coisa que a gente guarda para nós, dizendo para Deus: tudo, Senhor, menos isso aqui. E esse capítulo, de uma forma silenciosa, mas muito poderosa, ele aponta para muito além dele mesmo. Todas as crises que ele apresenta, a fome, a escuridão, essa negociação com Deus, tudo isso encontra uma resposta final e completa em Cristo. Veja bem, onde Êxodo mostra uma escuridão que dá para sentir, Cristo se revela como a luz do mundo. Onde os gafanhotos destroem todo o sustento, ele se oferece como o pão da vida. E onde o faraó tenta negociar os termos da rendição dele, Cristo nos chama para uma entrega completa, uma entrega que transforma. O faraó é como um espelho antigo de um problema muito, muito moderno. É sempre mais fácil para a gente fazer pequenos ajustes religiosos do que passar por uma transformação de verdade, né? É mais seguro tentar negociar os termos com Deus do que simplesmente se render a Ele.
E assim, a história de Êxodo 10 nos leva, no fim das contas, a um lugar de silêncio. Um lugar onde toda essa narrativa externa se volta para dentro de nós. Essa é a mensagem central. O coração de todo o capítulo é este. Deus não quer só uma parte, Ele quer tudo. A escuridão espiritual não são só os grandes pecados, sabe? São as pequenas negociações que a gente faz, as áreas secretas da nossa vida que insistimos em manter na sombra, longe da luz dele. E a história termina nos deixando com essa pergunta. Não é nem o que Deus está pedindo, mas, sendo bem honesto, o que eu ainda estou segurando. A resposta para isso não está num vídeo, está no silêncio que vem depois.